As aulas presenciais foram retomadas em 4.500 escolas da rede estadual. Apenas 35% dos alunos matriculados podem comparecer, inclusive nas cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo. O governo disse que a greve dos professores não atrapalhou a volta às aulas. Idosos com mais de 90 anos enfrentam filas para tomar vacina sem sair do carro. O movimento foi grande nos 5 pontos de vacinação no sistema drive-thru, mas diminuiu nos postos de saúde. Especialistas alertam sobre o que pode e o que deve ser feito por quem já foi vacinado. Mantenha um distanciamento seguro, físico, mantenha o uso de máscara. O que vai reduzir é aquele estresse absurdo. Médicos residentes denunciam falta de remédios e materiais no Hospital São Paulo. E no futebol, o Palmeiras vai disputar com o Al-Ahly do Egito o 3º lugar no Mundial de Clubes. É agora no SPTV. Boa noite, agora são 7h12. Cerca de 4.500 escolas estaduais voltaram a receber alunos presencialmente hoje, com limite de 35% dos estudantes. Depois de quase um ano sem aulas presenciais, professores, pais e alunos compartilharam expectativas e preocupações com as medidas de prevenção. Depois de muita espera, hoje a Manuela voltou para a escola no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, levando os conselhos da mãe. A gente se preocupa sempre, como eu falei para ela, tem que se cuidar, lavar a mão, procurar ficar distante, mas a vida tem que continuar também, Poxa, eles em casa o dia inteiro. A menina trouxe uma máscara extra e o potinho de álcool gel e prometeu fazer um esforço para não abraçar as amigas. Porque muitas pessoas não aguentam, de se abraçar, que não aguentam ficar longe da amiga, Muitas vezes até eu, mas dessa vez eu não vou fazer isso. Esse pai deixou a filha mais velha na escola. A mais nova, por enquanto, ainda fica em casa. Qual foi a orientação que o senhor deu para ela antes de chegar aqui? Manter o distanciamento, sempre manter o álcool gel, usar máscara constantemente sem parar. Álcool gel nos corredores, bebedouros adaptados para o novo momento. A água agora é só no copinho descartável. A escola estadual, no bairro do Moinho Velho, na Zona Norte, onde tivemos autorização para gravar, é modelo. O diretor deu uma palestra orientando os alunos sobre como se comportar. E até ali na cozinha pegar mais um lanche. Mas a 1,5 km dali, nem sinal de volta às aulas. A escola, aqui no bairro de Nossa Senhora do Ó, também na Zona Norte, ainda está em reforma. A reforma não foi concluída, tem um prédio desativado e não vai voltar. Meu filho passou de ano sem estudar e tá assim, não vai ter aula não. Vai ser tudo online como foi da outra vez. E assim, vai ser difícil, Cerca de 4.500 escolas estaduais voltaram a receber alunos, mas 7 delas nem chegaram a reabrir por causa de casos isolados da doença. Essas unidades vão começar o semestre com aulas remotas. A Secretaria da Educação disse que essas escolas estão sendo monitoradas e que foram fechadas preventivamente, enquanto os profissionais estão sendo testados para a Covid. O sindicato que representa os professores do estado começou uma greve e condicionou a volta às aulas presenciais à vacinação da categoria. A pandemia, ela não está recluindo, ela está aumentando, E mesmo que diga que está em estabilidade, a estabilidade está alta. E isso nos preocupa, porque a escola é um espaço de aglomeração. A Secretaria Estadual da Educação disse que a adesão à greve foi baixa e que não atrapalhou a retomada. E sobre a reivindicação do sindicato, o secretário Rocieli Soares disse que os professores serão vacinados. Obviamente, os professores já estão no Plano Nacional de Imunização como uma das prioridades e à medida que o país tiver mais vacinas, que São Paulo tiver mais vacinas, obviamente também é uma prioridade para a gente, mas nós temos que preservar as vidas e o cronograma do que tem sido feito e voltar com segurança. Para a infectologista do Hospital Albert Einstein, o retorno às salas de aula vai fazer bem para a saúde mental dos alunos. A escola é um lugar possivelmente seguro, dentro da adoção de algumas medidas de segurança simples, como
uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos, ventilação dos ambientes. É um momento da gente pesar também os malefícios das crianças estarem em casa. A gente viu ao longo desse ano um aumento importante dos casos de depressão, ansiedade, atraso de desenvolvimento, aumento de violência doméstica e outras violências que as crianças vêm sofrendo. E a gente sabe que é possível reabrir e retomar com segurança. Agora, é preciso que esse padrão que a gente viu na escola modelo se repita nas outras escolas também, né? Na fase amarela do Plano São Paulo, as escolas podem receber até 70% dos alunos presencialmente, mas essa decisão depende das prefeituras. Aqui na capital, tanto a rede pública quanto a rede privada continuam autorizadas a atender 35% dos estudantes. E termina amanhã o prazo para os pais de alunos da rede municipal responderem se autorizam ou não o retorno deles às aulas presenciais. É preciso preencher um formulário que está no site da Secretaria Municipal de Educação, que você vê aqui na tela. Mas quem não tiver acesso à internet pode ir até a escola onde o aluno estuda. Vamos ver então como é que estão os números da pandemia do estado nesse começo de semana. 49 mortes foram registradas de ontem para hoje. O total de vítimas agora é de 54.663 no estado de São Paulo. 2.442 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, elevando o total para 1.851.776 diagnósticos da doença. O estado de São Paulo está há um mês com mais de 10 mil casos por dia e mais de 200 mortes por dia em média. É uma média muito alta, a gente vê os detalhes agora. Hoje a média é de 10.293 novos casos por dia. Isso representa 1% a mais do que a média de 14 dias atrás. Dentro da estabilidade, mas num patamar muito alto, como a gente já falou aqui. A média de mortes é de 225 por dia no estado. O número é 3% maior do que o de 2 semanas atrás. A gente continua vendo o mesmo platô aqui, num patamar bem elevado. E quase 3 mil idosos acima de 90 anos foram vacinados na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, pelo sistema de drive-thru. Por causa da procura pela vacinação dentro dos carros, o movimento nas UBSs foi bem tranquilo e sem filas. Antes das 4 da tarde, já tinha cerca de 350 vacinados no drive-thru montado no Autódromo de Interlagos. Mesmo de máscara, Domingos sorria com os olhos. Estou feliz, estou. O primeiro da família. O primeiro da família a ser vacinado. É mesmo? A gente está bem feliz que está começando, né? Já é uma satisfação, né? Agora estou esperando chegar a minha vez, né? A cena mais comum era essa, gente feliz, de bem com a vida e sorrindo. Guiomar, de 95 anos, mora na Pedreira, bem longe daqui. São mais de 10 quilômetros de distância. Mas o filho não reclamou da carona para a mãe. É muito alívio, né? Porque essa doença é terrível, né? Ela restringe toda a nossa vida, né? Ficamos prisioneiros o tempo todo, sem ver ninguém, isolado, né? Então é um alívio. Eu espero que logo acabe, né? Que a gente possa reencontrar as pessoas, né? E a mãe não reclamou da agulha. Não doeu, não. Cecílio e Ana, de 92 anos, aproveitaram a carona da neta. Não é uma parada dessa altura ainda, mas se Deus quiser, em um ano, aí em breve, a gente tá tudo certo. Tem um passo à frente agora, né? Agora vamos esperar a segunda dose para ficar mais aliviado. Esperamos muito por isso. E graças a Deus está começando e agora não para mais, né? Vamos em busca da cura. São 5 pontos de drive-thru na cidade. O estádio do Corinthians, em Itaquera, o centro de exposições do Anhembi, a Igreja Boas Novas, na Vila Prudente, o estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller e o Autódromo de Interlagos. A expectativa nossa é que os pontos de drive-thru funcionem durante todo o processo da vacinação. Até porque quando nós formos para as demais faixas etárias, por exemplo, 85 a 90, que será no próximo dia 15, o contingente de vacinados é o dobro, 70 mil. E assim sucessivamente, esses pontos têm um papel muito importante. Na UBS Autódromo, que fica em Cidade Dutra, só 13 idosos com mais de 90 anos foram vacinados hoje. Na sexta-feira, 13 idosos vieram aqui, além dos 19 vacinados pelas equipes do Programa de Saúde da Família. Os profissionais acreditam que o modelo drive-thru
fez reduzir a procura nas UBSs da região. Em Mauá, na região do ABC Paulista, Ana Maria recebeu a vacina em casa. Aos 106 anos, tem experiência em pandemias. Quando criança, sobreviveu à gripe espanhola. E agora, vacinada contra a Covid-19, está comemorando. É inexplicável. É uma luz no fim do túnel, porque foram momentos muito difíceis, foram várias situações. Graças a Deus, na nossa família, teve casos, mas alguns assintomáticos, outros com sintoma leve. Graças a Deus, não chegamos a perder ninguém da família. Mas o nosso maior medo era ela. Rosa, a moradora mais idosa de São Caetano, recebeu hoje a primeira dose da Coronavac. Aos 108 anos, disputou a atenção das câmeras. Semana que vem será a vez de quem tem mais de 85 anos. A inclusão de novas faixas etárias vai depender da disponibilidade de vacinas. Para a coordenadora da campanha, o número de vacinados até agora poderia ser maior, se as prefeituras estivessem registrando corretamente a aplicação das doses. Nós gostaríamos também de colocar a importância dos municípios para que eles registrem as doses vacinadas. É muito importante que os municípios, ao vacinarem, agilizem o registro das suas doses no sistema do Vacivida. Guerreira, avó da Andréia, hein? Sobreviveu à gripe espanhola também. Amanhã, a cidade de São Paulo começa a vacinação dos profissionais de saúde com 60 anos ou mais que trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios ou ambulatórios. Médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de laboratório, biomédicos, veterinários, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de educação física e fisioterapeutas com mais de 60 anos podem procurar um posto de vacinação a partir desta terça. Pode ser uma UBS, mais perto de casa. São 468 unidades básicas de saúde na capital, preparadas para vacinar os idosos. Pode ser também um dos 5 drive-thrus ou um dos 3 centro-escolas. Tem que apresentar o CPF, o cartão do SUS e o registro da categoria profissional. E a gente confere agora como é que anda a vacinação aqui no estado de São Paulo, como é que está esse ritmo, né? 901.442 pessoas foram vacinadas em São Paulo até o balanço parcial das 18 horas. Isso corresponde a 1,95% da população do estado, que aparece aqui em amarelinho, aqui nessa barra inteira. 16 municípios do estado já vacinaram mais de 5% da população, de acordo com os dados do governo do estado e também da Fundação SEAD. A pequena cidade de Arco-Íris, que fica na região de Marília e tem menos de 2 mil habitantes, chegou a 11,51% da população vacinada. Metade dos municípios dessa lista aqui tem menos de 5 mil habitantes, são cidades pequenas. Entre as cidades maiores, a gente destaca São Caetano do Sul, que aparece em amarelo aqui, porque está na Grande São Paulo, e também Catanduva, que vem logo em seguida. As duas se aproximam dos 6% de vacinados. E quem já tomou a vacina, às vezes, fica cheio de dúvida. Já dá para abraçar a família? Já dá para abandonar a máscara? Nada disso. Os especialistas alertam que é preciso continuar com as medidas de proteção e esperar a segunda dose. Voltar para casa vacinado era o maior desejo do seu Olímpio nos últimos 10 meses. Eu vou para casa descansar, porque já trabalhei muito hoje. Trabalhou? Sim, senhora. É mesmo? Porque eu tenho 94 anos, mas me sinto um cara de 84. O seu Olímpio está todo satisfeito. A filha dele também, mas sabe que ainda tem que ter cuidado. Tem que continuar do jeito que estava, tomando todos os cuidados possíveis, saindo de casa só o necessário, né? O idoso tomou a vacina, mas e agora? O que já dá e o que ainda não dá para fazer? Nós levamos as principais dúvidas para os especialistas responderem, mas uma coisa eu já adianto, ainda não dá para retornar à rotina que a pessoa tinha antes da pandemia. A primeira pergunta que todo mundo se faz é: eu estou totalmente protegido contra o coronavírus? A resposta é não. Nenhuma vacina protege totalmente. Mas, segundo o Instituto Butantan, os testes com a Coronavac mostraram que a vacina foi 100% eficaz contra os casos graves da doença. Ou seja, quem tiver vacinado e for infectado desenvolve uma forma menos grave da doença. Aí logo vem a segunda dúvida: em quanto tempo a vacina faz efeito? Depois da primeira dose, o corpo leva em média
2 semanas para começar a produzir anticorpos. E os especialistas lembram que o sistema imunológico dos mais velhos pode demorar um pouco mais. Leva um tempo para essa primeira dose fazer efeito e essa primeira dose vai ter um efeito parcial, que vai depender da segunda dose para a vacina conferir a proteção que ela está prometendo. Então é muito importante que, idoso ou não, a pessoa espere o esquema de vacinação completo para contar com essa proteção que a vacina está prometendo. E será que eu posso tomar vacinas de fabricantes diferentes? Não. Tem que seguir a indicação que vem escrita no cartão de vacinação. A dona Edeni, de 100 anos, vai ter que tomar o reforço da própria Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Tomei a vacina com muita satisfação. A máscara continua sendo indispensável, dentro de casa, quando tiver visita, e na rua, sempre. E os médicos são categóricos. O abraço ainda não está liberado. Os idosos têm que continuar nesse primeiro momento mantendo o distanciamento, mesmo das pessoas que mais amam, como filhos e netos. Recebendo pessoas de fora, mantenha um distanciamento seguro, físico, mantenha o uso de máscara. O que vai reduzir é aquele estresse absurdo que principalmente essas populações têm ficado, com medo imenso de adquirir uma forma grave da doença e ter que parar numa terapia intensiva. A Silvia tem 73 e aguarda a vez dela, mas pelo menos agora já dá para segurar um pouco da ansiedade. Vamos ter que esperar pelo menos até junho, julho, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel. Pelo menos. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que a carteirinha de vacinação traz o tipo de vacina, a data, o lote, o laboratório e a data da segunda dose. No caso da Coronavac, o intervalo recomendado pelo fabricante é de 2 a 4 semanas. Para a vacina de Oxford, o intervalo é de 4 a 12 semanas. O Instituto Butantan vai testar a eficiência da vacinação de uma cidade inteira a partir do dia 17. A Coronavac será a primeira das vacinas em uso no mundo a ser submetida a um estudo desse tipo. Vamos ver aqui na tela a cidade escolhida para o projeto S de secreto. O nome oficial é Estudo Escalonado por Conglomerados. A cidade é Serrana, de 45 mil habitantes a 10 quilômetros ali de Ribeirão Preto. Segundo o Butantan, Serrana foi escolhida porque tem um hospital estadual para dar apoio ao estudo e registra uma das maiores taxas de infecção pelo novo coronavírus. A meta é vacinar todos os 30 mil moradores com mais de 18 anos. O diretor do Instituto Butantan explicou o que pretende avaliar com esse estudo de eficiência da vacinação. Vamos ouvir. Eficiência da vacinação, de uma forma bem simples, é determinar qual o efeito da vacinação em massa sobre a evolução da epidemia. E que, no fundo, ele pretende avaliar a transmissão da infecção, a redução do uso do sistema de saúde, a imunidade de rebanho, se vai ocorrer ou não vai, e outros efeitos indiretos da vacinação. Entre esses efeitos indiretos estão a adesão à vacina, a circulação de pessoas e a retomada da economia. O Instituto Butantan estima que o resultado da vacinação em massa da população de Serrana seja conhecido em 3 meses. Veja a seguir, médicos residentes alertam que o estoque de remédios do Hospital São Paulo está em situação crítica. E ainda mais um aumento para pesar no bolso. O preço do botijão de gás vai subir a partir da meia-noite. Ao vivo o trânsito, essa região do terminal Sacomã, na zona sul da capital. 7h30, o SP2 volta já. Médicos residentes do Hospital São Paulo denunciam falta de condições para atender os pacientes. Eles dizem que o hospital não tem medicamentos básicos, nem materiais como luvas, aventais e seringas. A repórter Ana Paula Campos tem outras informações agora ao vivo. Boa noite, Ana.
Boa noite, Alain. Os médicos residentes aqui do Hospital São Paulo, que é o Hospital Escola da Unifesp, denunciam que a falta de medicamentos começou a se agravar em novembro do ano passado. E agora, em fevereiro, teria chegado a um nível crítico. Eles prepararam uma lista do que está faltando aqui no hospital e, olha, a lista é longa. Estão faltando, segundo os residentes, remédios comuns como omeprazol e pantoprazol para o estômago, Buscopan composto. Também não tem hoje, segundo os residentes, luva estéril, gaze, kit para fazer hemograma, que é o exame de sangue, e medicamentos quimioterápicos, entre outros itens. A foto da sala de emergência mostra que as caixas de medicamentos que não tem no estoque ficam viradas. São remédios para náuseas, anti-inflamatórios. E uma das saídas, segundo os médicos, tem sido pedir que as famílias, os familiares dos pacientes comprem alguns medicamentos. Na semana passada, também já teve aqui no hospital vaquinha para comprar remédio quimioterápico para algum paciente, segundo me contaram os residentes. Na semana passada, o SP2 mostrou a situação da alimentação aqui no hospital. Os pacientes estariam comendo basicamente arroz, feijão e ovo. O Hospital São Paulo é administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que é uma associação civil sem fins lucrativos. Os residentes dizem que têm denunciado esses problemas, mas que a solução ainda não chegou. Vamos ver. Pacientes graves que precisam de cirurgia urgente, eles não têm como operar, porque não tem anestésico, entendeu? A medicação básica para qualquer cirurgia acontecer, não tem luva, não tem gaze, sabe? Teve uma época, inclusive, que um dos chefes da Hemato fez uma vaquinha online para a gente comprar as químios. E várias pessoas doaram. Por quê? Porque os pacientes vão morrer sem químio, entendeu? Não é que dá para esperar, não, eles vão morrer, sabe? Eles vão morrer mais rápido sem a químio. Então, assim, a gente está convivendo com isso há muito tempo, só que agora está insustentável, sabe? Uma situação crítica no Hospital São Paulo. E o Hospital São Paulo disse que o atendimento de pacientes graves de Covid gerou maiores custos que não estavam previstos e que o pronto-socorro ficou aberto à população, atendendo a quase 1.000 pacientes por dia. Disse ainda que o Conselho Estratégico do hospital tem trabalhado para solucionar a falta de parte dos insumos. Segundo o hospital, parte dos itens em falta é substituída por similares e os demais estão em processo de aquisição emergencial. A previsão é de normalização mínima dos estoques em até 48 horas. O consumidor já deve ir preparando o bolso. A partir da meia-noite, o preço do gás de cozinha sobe 5%. Um aumento que é ainda mais pesado para quem mal consegue comprar alimentos. 13 quilos cada vez mais pesados. O novo aumento no preço do gás significa que para a comida poder ficar pronta, o prato vai acabar ficando menor. Tem que cortar alguma coisa, né, da lista de compra do mês para poder estar comprando gás, né? O salário não vai subir novamente, né? Eu tenho que tirar de um e pôr no outro. Da compra do supermercado, da condução, de uma conta de água que atrasa. O Lauro é entregador há 5 anos. Diz que muita gente usava o auxílio emergencial para comprar gás. O benefício acabou. E no vai e vem do dia a dia, no contato direto com os clientes, consegue entender por que o movimento caiu quase 70% nos últimos meses. As pessoas estão achando um absurdo o aumento do gás, né? As pessoas estão usando bastante micro-ondas, umas estão falando, até brinca, vou voltar a fazer fogo a lenha dentro de casa, porque o gás está um absurdo, está ficando caro mesmo. De acordo com o sistema de levantamento de preços da ANP, o botijão mais caro de São Paulo atualmente está aqui, na zona norte da capital. Cada um desses hoje sai por R$ 85. É uma revendedora de pequeno porte e o poder de compra deles, portanto, é menor. Por isso, segundo o proprietário, a própria companhia de gás já repassa valores mais altos para eles. E agora, com mais um reajuste, eles precisam se equilibrar para conseguir vender alguma coisa. E essa é mais uma tarefa para o Lauro. É um jogo de cintura muito grande, né? Porque devido quando sobe o gás, automaticamente sobe o combustível, sobe isso, sobe aquilo. Então a gente tenta passar o mínimo para o cliente. Para que o quê? Para ter essa flexibilidade. Pô, vai subir, vamos ver, dá para nós segurar até um pouquinho? Vamos segurando. Segura na entrega, dá um desconto para o cliente. Porque o aumento vem para nós, a gente estamos pegos de surpresa, tanto quanto o cliente. O Sindigás, que representa as revendedoras, informou que os preços são livres, não há tabelamento e, por isso, existem variações para cima e para baixo. E que, no momento, há o agravante do aumento da demanda internacional de gás, com o rigoroso inverno no hemisfério norte. E o ano começou com os produtos da cesta básica em alta. Eles subiram mais de
3% em janeiro na capital, como a gente vai conferir agora. Os dados foram divulgados hoje pelo DIEESE. Olha só, a cesta básica subiu 3,59% em relação a dezembro do ano passado. Os produtos que mais subiram, tomate 23%, batata 8,5%, açúcar refinado quase 7%, banana quase 4%, farinha de trigo 2,14%. Os produtos que tiveram queda no preço a gente confere nessa outra tela. Foram café em pó, cerca de 3%, feijão carioquinha 0,85%, arroz agulhinha 0,21% e pão francês 0,14%. Agora é hora da previsão do tempo. A Anne está chegando aqui e essa semana a Anne começou com cara de outono, né? O que é que explica essa temperatura amena em pleno verão? Em pleno verão, né, Alan? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, hoje a temperatura máxima aqui na capital ela não passou dos 26,6 graus, 2 graus abaixo do normal para essa época do ano. A média de temperatura máxima em São Paulo no mês de fevereiro, Alan, é de 28,8 graus. Na semana passada, primeira semana de fevereiro, nós tivemos um calor aí sim, totalmente fora do normal, com média passando aí dos 31 graus. E por isso a gente até está achando tão fresquinho esses últimos dias, né? Tá quase dentro do normal essa temperatura, um pouquinho abaixo. E ela vai continuar assim agradável ao longo da semana, tá? Amanhã o dia começa com mínima de 17 graus e a máxima de 27. E olha só, 28, lembra que eu falei a média 28,8? Ou seja, vão ser dias fresquinhos, mas com a temperatura dentro da média aí. Sobre a chuva, volta a possibilidade de chuva na quarta-feira. E aí sim ela vai ganhando força até sexta-feira, tá, Alan? E nas outras cidades da Grande São Paulo, como é que fica? Olha só, em toda a Grande São Paulo, a madrugada vai ser com temperatura bem agradável também. Em Guarulhos e Poá, a mínima chega aos 16 graus. Suzano, a máxima não passa dos 26. Carapicuíba, Diadema e Poá, máxima de 27 graus. A chuva amanhã ela fica concentrada no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também na parte norte aqui do estado e no extremo sul da capital. Esse cenário basicamente se repete ao longo da semana, tá? Olhando o mapa que indica onde vai chover até sábado, não muda muito. Basicamente aqui na divisa com Minas Gerais, Vale do Paraíba também e sul do estado, onde a área está mais rosa, é onde os volumes vão ser maiores. Aqui no centro, onde está a Grande São Paulo, aí o volume é um pouco menor, só na sexta-feira que aumenta mais. É isso. Obrigado, Anne. Até amanhã. Agora o futebol, depois da derrota na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras conheceu hoje o adversário na briga pelo terceiro lugar. As informações com o repórter Renato Peters. O time do Palmeiras já sabe quem vai enfrentar na decisão de terceiro lugar aqui no Mundial de Clubes da FIFA. Vai ser o egípcio Al Ahly, que tem uma grande torcida aqui em Doha. A equipe perdeu para o Bayern de Munique agora há pouco aqui no estádio Al Rayyan com 2 gols do melhor do mundo, Lewandowski, que marcou o primeiro no primeiro tempo. E o segundo subiu de cabeça sozinho para marcar 2-0 o Bayern de Munique. Então a tabela do último dia do Mundial de Clubes ficou assim, decidindo o terceiro lugar Al Ahly contra o Palmeiras. E a grande decisão vai ser entre Tigres do México e Bayern de Munique. O Palmeiras treinou hoje pela manhã, madrugada no Brasil. Esse treino foi no complexo esportivo que fica ao lado do hotel, né? Por causa da pandemia, os jogadores não saem de lá só para vir jogar. E ontem o técnico Abel Ferreira falou sobre a derrota para o Tigres nas semifinais. 1-0. Vamos ouvir o que disse então o técnico palmeirense. Nem quando ganhamos está tudo bem, nem quando perdemos está tudo mal. Melhorar, aprender com aquilo que aconteceu aqui hoje, aprender com os nossos erros, aprender com as coisas boas que fizemos e seguir firmes e fortes, porque é muito fácil aguentar quando ganhamos e quando perdemos é preciso sentir a dor da derrota, mas perceber que o dia seguinte só há uma forma, é seguir em frente, trabalhar mais e melhor, porque só assim é que os campeões se fazem. Agora vamos aos comentários nas redes sociais, começando com o João Paulo. Grave essa situação do Hospital São Paulo. Inadmissível para o estado mais rico da União. Inadmissível em qualquer lugar, principalmente aqui, né? Raquel, é emocionante ver a alegria dos idosos vacinados e seus parentes aliviados. Que inspire todos. Ângela Maria, como pode as escolas terem ficado um ano fechadas e só agora resolveram reformar em pleno retorno às aulas? É uma boa pergunta, né, Ângela? E o SBTV vai ficando por aqui. As reportagens estão no Globoplay, o Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Boa noite, até amanhã.